Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos conhecimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Né, Celi? Vamos lá, vamos para a nossa tarefa, que é muito saudável para a nossa vida, né? Estudar Espiritismo nos ajuda bastante. Agora, sempre a gente tem que lembrar que não basta conhecer, né? Tem que compreender. Porque se a gente não compreende, só conhece, cabide de conhecimento não ajuda ninguém, né? Ser um cabide de conhecimento não ajuda. Só ajuda quando esse conhecimento ele é colocado na corrente do pensamento. Aí ele vai ajudar muito, porque nós vamos recorrer a isso na hora que a gente precisar. E se ficar só na superficialidade da leitura, né? Por isso é que a gente sempre fala, a gente recomenda sempre, não adianta ler muito. Né? Tem pessoas que leem muito. Eu leio 2, 3 livros por semana. Aí eu fico desesperada, né, ouvindo isso. Eu fico igual o coelho com a raposa. Lembra da história, né? A raposa que sabia tudo e o coelho que só sabia correr, né? Fica desesperado, que ele falou, bom, eu vou morrer, porque eu não sei fazer nada, né? E acaba que quem morreu foi a raposa, porque era um cabide de conhecimento. Mas ela não aplicava, ela só conhecia. Então, na hora que ela precisou mesmo de decidir, na hora que os cães chegaram, ela não sabia o que ela ia fazer com o conhecimento todo que ela tinha. Ela não sabia se ela ia usar a sua técnica de subir em árvore, né, de nadar, de correr. O coelho fez a única coisa que ele sabia e bem, correu. Então, quando eu ouço, às vezes, eu me sinto aquele coelho, quando eu ouço alguém falar assim, poxa, hoje, nossa, eu acabei um livro hoje, olha, eu li em um dia, porque era tão bom. Aí eu fico assim, meu Deus, que beleza isso, que capacidade, né? Porque eu não consigo, eu volto 2, 3 vezes na mesma página, ou eu sou mole, ou eu não entendo, eu sei lá o quê. Mas eu demoro muito para ler um livro, então eu leio pouco. Eu não leio muito, porque não dá tempo, não tem como. Às vezes as pessoas me emprestam livros, eu fico sem graça de devolver sem ler, mas aí está tanto tempo comigo que eu falo, olha, depois eu pego, é que eu estou com uma pilha, e eu não consigo ler rápido, né? Então eu me sinto aquele coelho que só sabe ler devagar, e realmente, né? Mas é aquela história, o que eu leio bem. Eu gosto, eu volto, eu procuro as palavras que eu não conheço, senão não adianta, porque às vezes uma palavra faz muita diferença naquele parágrafo. Se a gente não entende, não conhece a palavra, tem que procurar. Então, tem que ler sim, bota um dicionário do lado, ou então uma maquininha para recorrer rápido, né? Mas eu adoro, eu espalho dicionário pela casa, eu gosto de ter por perto, né? Então, aí vale a pena. Então, a gente precisa incorporar o que lê ao pensamento e recorrer sempre, porque uma vez incorporado, ele está lá. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não lembro, eu li, mas aí dali a pouco aquilo vem, porque se leu de verdade, ele foi incorporado, ele está no arquivo. Aí a gente consegue lembrar depois. Mas se a gente ficar lendo, só... né? E rápido, não incorpora, não entende, né? Não interpreta direitinho. Então, é importante que a gente entenda bastante isso. Então, conhecer a doutrina espírita, poxa, eu já li isso aqui muitas vezes, e cada vez que eu leio, eu falo, gente, como eu não vi isso? Como eu não olhei, como eu não percebi essa resposta dessa forma? Né? Porque é exatamente isso. Às vezes o momento que a gente está passando chama mais atenção para aquele assunto, né? Ou então a gente deixa passar,
né? É tão interessante que a gente fica querendo ver a próxima, e vai passando muito rápido. Então, é importante que a gente aprenda, né, conheça e incorpore isso ao pensamento para a gente poder praticar aquilo que a gente já tiver alcançado, né? Porque o nosso nível de evolução, ele é pequeno mesmo, ele é muito parco, perto do ideal, né? Está muito aquém do ideal, mas a gente está caminhando, vamos devagar, né? A gente vai crescendo devagarinho, adquirindo os conhecimentos importantes para a nossa vida. Nós terminamos, na semana passada, a questão 531 e 531A, que fala sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, percebemos ali, né, como Kardec perguntou, com essa que a gente encerrou, se o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea. Né? E eles responderam que muitas vezes reconhecem, né, sua injustiça, e sim, mas isso não é sempre. E se realmente a gente fez mal, se eles reconhecem isso também na dimensão espiritual, que eles vão conhecer nossa real intenção, eles vão saber direitinho que aquilo foi feito realmente, da maneira como eles estavam pensando, se o espírito for mais evoluído, ele não vai nos fazer mal, ele não vai ligar, ele vai até ter compaixão da gente, da pensar dessa ou daquela forma. Mas se não for, ele vai se aproximar, vai entrar em nosso campo de energia, vai nos atrapalhar em muitas coisas, porque a gente vai abrir essa porta, porque a gente também fez o que não devia. Então, a sintonia vai se estabelecer. Então, isso pode acontecer. Nunca ninguém se transforma somente porque morreu, né? Aquela famosa frase, somente porque passou dessa para melhor, que nem sempre é para melhor, a gente sempre fala isso aqui, né? Então, não é assim, ele não vira santo porque desencarnou, nada disso. A pessoa continua sendo do jeito que ela é, o espírito. Pessoa não, que ela não é mais pessoa, personalidade morreu. Mas o espírito que deu oportunidade, né, aquela personalidade de auxiliá-lo à evolução da sua individualidade, que é a alma, então esse daí, ele não se transforma. O nível evolutivo que ele tem, não é porque ele passou para a dimensão espiritual que ele vai ficar santinho. Vai continuar do jeito que ele é, pensando do jeito que ele é, até que ele aprenda. É para isso que nós temos a erraticidade. Né? Por isso que nós temos aquele intervalo entre uma encarnação e outra, para que o espírito possa fazer um balanço da vida que ele levou, né? Da vida que ele teve, do que ele fez aqui. Senão, não vale a pena. É por isso que quando a gente fala, que as pessoas falam assim, vocês ficam falando que animal, não tem animal na dimensão espiritual. O animal não tem erraticidade, ele não tem período entre uma encarnação e outra, porque o animal, ele não reencarna, ele encarna. É diferente? É. A reencarnação, ela envolve conhecimentos anteriores, com consciência, né, com conhecimento de causa, senão não ia adiantar. De que me adiantaria a minha vida agora, se ao passar para a dimensão espiritual, eu não tivesse conhecimento em nível de consciência daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fiz de certo e de errado? Não ia me servir de nada, de absolutamente nada. Porque no reino hominal, os espíritos possuem livre-arbítrio. Foi o grande presente de Deus, colocou na mão de cada um a oportunidade da evolução, do crescimento, de ser feliz ou não. Né? Então, não depende de Deus. Deus não tem essa participação direta na nossa vida. Ele tem diretamente, claro, quando nos criou simples e ignorantes, nos deu a capacidade de pensar, de agir por livre vontade, que vai se desenvolvendo com o conhecimento. Primeiro vem o desenvolvimento intelectual, depois vem o moral, através das escolhas boas que fazemos e das ruins, aí a gente instala o mal em nós. Então, isso é plenamente lógico, né? Mas isso não acontece no reino da inteligência inferior. Então, um animal, quando morre um animal,
ele não passa para uma erraticidade, para ficar lá esperando uma outra encarnação, porque não faz sentido isso, porque ele não tem conhecimento de causa em nível consciente do que ele aprendeu, é instintivo, está no seu arquivo, ele é um princípio em evolução. Ele tem uma alma em evolução, um princípio espiritual que está evoluindo, ele não é um espírito ainda, ele tem uma alma. Então, quando ele morre, ele não fica num estágio como nós ficamos entre aquela vida que tivemos e uma próxima que a gente vai ter. Os espíritos falam aqui para Kardec que eles são aproveitados quase que imediatamente à morte do corpo físico. Tem um quase, que a gente não pode esquecer, que é extremamente importante. Esse quase significa que pode não ser imediatamente, pode ter um período ainda necessário aquele princípio espiritual até para se desmantar da vida ali, daquele aconchego ali com aquela matéria, que é importante também para ele. Os conhecimentos que ele adquire não se perdem, porque não podem se perder, por isso que ele está ali vivendo. Né? Por isso que nós temos cãezinhos que nascem na nossa casa, com todo o amor e carinho, e tudo ali à disposição dele, e outros que nascem nas ruas, que sofrem maus tratos, que sofrem desamparo, fome, miséria, doença. E isso vai oferecendo àquele princípio espiritual oportunidade dele de se desenvolver. Eles ficam espertos. Cães de rua não morrem atropelados à toa, não. Eles olham para atravessar. Eles esperam. Outro dia tinha um comigo atravessando lá na Luterana. Ele estava esperando sinal, junto com todo mundo. Ele não se enfiou pela rua, não. Ele sabe, ele é intuitivo, ele tem instinto que aquele movimento, aquele barulho que ele está ouvindo, aquela vibração da rua que está nele, ele sabe que aquilo não é bom para ele. Então ele espera aquilo parar. A hora que aquieta, não é que ele sabe ver sinal, que ele sabe ver vermelho e verde, não. É a vibração do solo, né? A vibração das pessoas. Isso tudo é a energia que impulsiona esse animal a fazer, a tomar essa ou aquela atitude. Então, isso aí, a gente vê nosso cãozinho de casa atravessaria, morreria, porque ele não tem essa perspicácia. Ele não está habituado a isso. Então, tem o cãozinho que a gente tem em casa, não pode andar solto na rua, ele morre atropelado. Ele vai atravessar, se ele vira um outro do outro lado, ele vai atravessar. Quantas vezes acontece? Eu fico nervosa quando eu vejo, às vezes, uma pessoa com um cãozinho solto aqui nessa avenida. Me dá desespero, porque realmente ele não sabe o que o outro da rua sabe, porque ele não está nesse trabalho. Então, ele está desenvolvendo isso, quer dizer, quando ele sair daquele corpo, ele vai ser aproveitado, aquele princípio espiritual, num outro corpinho de outro animal, que está ali, que está se desenvolvendo, né? Quando há a copulação das fêmeas e tudo, ele vai ser aproveitado ali. Aí, sim, se ele já tiver um nível bom, né, de conhecimento nessa área aí da esperteza, da perspicácia, da busca do alimento por ele só, né, da conquista do coração das pessoas, porque eles são assim, né, um cão de rua, quando ele é acariciado, ele devolve tanto amor, ele é tão carinhoso, ele gosta daquilo. Então, se ele tiver já pronto naquela área, ele vai aonde? Vai nascer numa casa, aonde ele vai ter mais facilidade para desenvolver sentimentos, emoções, amor, outras coisas, porque ele não está mais precisando daquele ali que ele já tem. Mas, quando ele sai do corpo físico, ele não tem conhecimento dessas coisas, ele não tem livre-arbítrio, então ele não tem isso está no seu nível instintivo. Ele tem esse conhecimento, mas ele não sabe que ele tem. Ele tem, mas ele não tem esse conhecimento. Então, o que adianta esse animal ficar muito tempo para ser recolocado num corpo físico,
para continuar o seu desenvolvimento? Não vai ajudar em nada. Ele não vai ter benefícios desse intervalo. Por isso que ele é aproveitado quase que imediatamente. Esse quase aí, a equipe espiritual que cuida disso vai saber o tempo necessário, até para que ele possa, né, se adaptar a um outro corpo, numa raça diferente. Então tem essas coisas todas. É o princípio vital que precisa ser também assim, modificado muitas vezes, dependendo do tamanho que ele vai, aonde ele vai ser aproveitado. Então isso tudo conta, né? Isso tudo é um trabalho da dimensão espiritual nesse reino. Então o espírito é diferente, ele tem esse intervalo. Ele tem esse intervalo entre uma encarnação e outra. Por isso que ele reencarna. O animal encarna, ele é colocado num corpo. A reencarnação envolve esse conhecimento de causa, essa lembrança toda no nível de consciência, envolve isso tudo. Então ele teve várias reencarnações, mas enquanto ele está no reino nominal, ele encarna, ele é colocado num corpo, porque ele não tem lembranças em nível consciente da vida que ele teve antes. A gente já falou sobre isso aqui, né? Aquele animalzinho que morre na nossa casa e quase assim, né, quase que imediatamente tem uma fêmea que está no cio e vai receber, né, o elemento masculino para ela procriar. Se ele for aproveitado naquela outra fêmea, ele não vai lembrar que morou com a gente, ele não vai lembrar que fomos seus donos, seus tutores, ele não lembra. Ele lembra ele vai ter no seu nível de inconsciência, né, da individualidade que ele já é, os conhecimentos adquiridos, mas ele não tem consciência disso, ele está no nível do instinto. Por isso é que não tem aquele período de erraticidade, né? Quando a gente desencarna, a gente não vai encontrar com o nosso bichinho na dimensão espiritual. Não se iludam com essa bobagem, que isso é bobagem, gente. Isso aí é falta até de analisar com clareza essa questão. Se ele não está pronto ainda, se ele está em evolução, ele não vai ficar parado numa erraticidade para encontrar com ninguém. Ele vai dar sequência à evolução dele, ele vai se desenvolvendo em outras espécies, até, se for o caso, com a quantidade de princípio vital parecida. Então ele está num reino que está em evolução material também. Não, o que não é tanto o nosso caso, que nós estamos no reino nominal, que é o último reino conhecido por nós. Pode ter, claro que deva ter algo superior, né? Mas nos reinos conhecidos, os reinos encontrados nos mundos, no planeta Terra, por exemplo, nós temos o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Para aqui nesse hominal. Tem coisa para cima? Provavelmente, a gente não conhece quase nada, né? Mas ao nosso nível de conhecimento é aqui, né? É até o reino nominal, onde os espíritos habitam esse reino e está entregue a eles a evolução espiritual, a evolução moral, porque da espécie não está entregue a nós, né, da parte física. Nós nos adaptamos às situações que aparecem, os mundos em que a gente vai reencarnar. Não depende da gente isso, né? Nós vamos pegar o corpo material oferecido pelo planeta que nos oferece. Esse aqui é do planeta Terra. Os elementos compõem o planeta Terra e o universo, porque esses gases são encontrados no universo. Nós somos estrelas, segundo Carl Sagan, né? Nós somos parte disso tudo. Mas esses elementos que compõem o nosso corpo, eles compõem a atmosfera da Terra, eles compõem os minerais na Terra, é da Terra. Então aqui vai ficar. Nós não vamos carregar. Nós vamos carregar um perispírito, que também é desses elementos, mas são esses elementos quintessenciados, que quando o espírito não precisar mais de reencarnar na Terra,
ele vai deixar também aqui. E vai pegar só quando ele tiver necessidade de se comunicar com alguém que esteja aqui na Terra. Se ele for para um outro planeta, ele vai usar o material oferecido pela outra orbe, pelo outro planeta em que ele vai reencarnar. Porque cada um tem sua constituição física, né, nos mundos. Júpiter, por exemplo, é gasoso. É um planeta imenso, né? Mas ele é gasoso. Então não encontraríamos esses corpos aqui lá. O espírito que for habitar Júpiter vai pegar o material do planeta para ele criar um perispírito e ali, então, ele se desenvolver, né, da maneira como se apresenta lá. Por isso que é difícil a gente reconhecer a vida aqui, vida ali. Pode mandar uma sonda lá, não vai achar nada. Igual a gente não vai achar nada, porque não tem, né? Igual não, tem espíritos? Tem espíritos até nas estrelas. Eles se reúnem nas estrelas. O que são as estrelas? São os sóis, porque é energia que eles emanam para o universo inteiro. Somos energias também, né? Somos indestrutíveis. Então, isso aí é importante que a gente considere, né, essa necessidade. Então, o espírito, ele vai para a erraticidade, ele fica aquele período de reconhecimento, passada a perturbação, que vai depender de cada um, né, uns mais, outros menos. Ele vai ficar na erraticidade fazendo um balanço da vida que levou. Aí é que entra essa questão. Ele vai interferir no mundo corpóreo? Vai, de acordo com as necessidades, com o trabalho dele, né? E até interferir na mente das pessoas, prejudicando ou ajudando. Isso vai depender do seu nível de evolução, né? Daquilo que ele guarda ainda, né, nos seus sentimentos. Por isso é que acontece, sim, quando nós prejudicamos alguém, que nós exploramos alguém, e se alguém desencarna, essa alma vai para a dimensão espiritual, e se a gente estiver em sintonia, vai ficar ligado a nós. Os espíritos são ligados a nós pelo amor ou pelo ódio. Uma coisa ou outra. E isso é fato. É fato. Não é só o amor que aproxima as pessoas. O ódio também. São sentimentos. E se encontrar sintonia, vai causar problema? Vai. Se o amor encontrar sintonia, só vai ajudar, só vai acrescentar coisas boas, mas o ódio prejudica. E é por isso que acontece, é por isso que os espíritos disseram aqui, né, que muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio. Está aqui escrito, sou eu que falo isso não, né, ó. Vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, se nós não estivermos mais merecendo aquele ódio, ou se nós, ainda que nós fizemos por merecer aquele ódio, mas se nós já reconhecermos que fizemos errado e estamos ali com aquela vontade de acertar e de querer se reajustar com aqueles que nós prejudicamos, ainda assim, aqueles que já partiram para a dimensão espiritual, a gente pode vibrar positivamente, pedir perdão. Pedir perdão. Existe alguma forma de interferir? Então, poxa, eu fiz muito mal a alguém. Fiz e me arrependo, tenho remorso, me arrependo, mas esse alguém já partiu, já morreu. E aí? Tem algo que eu possa fazer? Claro que tem. Eles só saíram da Terra, eles não morreram, não. Então, se eles estivessem aqui, o que poderíamos fazer? Nos aproximar deles, conversar, pedir perdão. E tentar consertar o erro. Isso a gente faria, ou deveria fazer. Já que não estão, vamos fazer da mesma forma. Eles só não estão em corpos, mas estarão recebendo. E ainda que eles não quiserem nos perdoar, pelo menos o nosso coração está se limpando disso, reconhecendo o erro e pedindo perdão. Aí a sintonia eleva. Aí o ódio deles não nos alcança. Pode ser que Deus ainda permita isso e que a gente ainda seja alcançado? Pode, para nos provar, para nos testar. Mas a gente já eleva a sintonia, só no reconhecimento do erro. Então, o perdão, nós precisamos reconhecer a necessidade de pedir e também de se perdoar e tratar de não cometer o mesmo erro, para poder se ajudar bastante, né? Porque senão a gente não consegue se ajudar.
Então, pedir perdão é uma forma de diminuir a ação dos espíritos inferiores sobre nós. Mas esse não é muito o nosso pensamento. Normalmente, as pessoas, quando chegam aqui na casa para nos pedir ajuda, para desobsessão, algumas pessoas, elas vêm com muita raiva daquele espírito que, segundo falado para ela, está dentro da casa dela prejudicando ela. Então ela chega com raiva desse espírito. Por que ele está fazendo isso comigo? Que não sei o quê, eu não faço mal a ninguém. Mas numa outra casa me falaram que tem um espírito prejudicando a minha vida, prejudicando meus filhos. Por que isso? Com raiva desse espírito, sem ter um conhecimento aí, que essa raiva está aumentando, exacerbando a raiva do outro, e é disso que o espírito que tem raiva da gente se alimenta. Toda ação, ela só pode ser interrompida por uma ação contrária. Não adianta a gente ficar com raiva, porque se ele está nos obsidiando, se está interferindo na nossa vida, alguma coisa existe aí entre a gente, porque não é? No mundo material existem as pessoas algumas pessoas com problemas mentais que podem nos atacar na rua aí a qualquer momento, né? Porque está desequilibrado e tudo, mas assim, outros só nos atacariam se tivesse alguma coisa contra nós, alguma coisa que fizemos a ele, né? Ou então por fanatismos, né? Que a gente está vendo aí no mundo acontecer, isso é outra história, mas assim, andando aqui na rua, uma pessoa só vai nos enfiar uma faca ou nos bater se ela que tiver alguma coisa contra nós ou se quiser nos roubar, né? Nos assaltar, é outra história também, uma inferioridade dele assim. Mas normalmente as pessoas não vivem batendo nas outras, né, derrubando as outras na rua, por quê? Não tem nada contra elas. A gente passa por um, para o outro, não tem. Então, os espíritos também são assim. Quando a gente passa aqui na rua, ou aqui mesmo, aqui dentro, tem muitos espíritos aqui, desencarnados. Muitos, está lotado, eu não estou vendo não, tá? Mas eu sei que tem. Não, porque a gente, na porta, não vejo nada. Não vejo nada. Mas tem, eu não preciso ver. Nesse ponto eu não sou São Tomé, porque eu sei que eles existem e que eles são trazidos às reuniões. Então, olha, eles têm uns que não estão dando a mínima pra gente, passam, entram na nossa casa, saem, não estão dando a mínima, porque não tem nada contra a gente. Não nos prejudicam, não nos causam mal, não fazem nada. Né? Estão aqui do lado da gente, passam pela rua, sentam do nosso lado, mas não se importam. Não tem interesse sobre nós. Por quê? A gente não tem nada contra eles, nem eles contra a gente. Agora, se tiver, aí eles vão. Né? Aí eles vão ficar perturbando, atrapalhando, pegando os menos avisados, né? Fazendo o outro falar bobagem pra gente, porque ele já quer, já tem essa tendência. Então, isso ocorre. Por isso é que a gente tem que procurar elevar a nossa sintonia. Tem desconfiança de alguma coisa? Pede perdão. Mas tem que pedir perdão com sinceridade, senão não eleva a sintonia. Né? Tem que pedir perdão de verdade. Ah, mas eu vou pedir perdão a quem? Pede perdão ao universo. Pede perdão ao universo. Né? Àqueles que você possa ter prejudicado, que você possa ter explorado, que você está numa nova oportunidade, isso já melhora. E essa palavra, perdão, ela tem uma vibração maravilhosa no som dessa palavra. Né, na parte da vibração do som, isso tudo envolve, isso tudo ajuda. A gente que não acredita muito, mas é assim, né? Então, nessa que se desenvolveu aqui, Kardec pergunta se pode pôr termo a isso e por que meio. Tudo isso que a gente já falou ajuda, e eles dizem sim, pode orar por eles. Né? Então, orando por esses espíritos, pedindo a Deus por eles, pedindo que leve a eles o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, isso tudo ajuda muito. É muito comum nas comunicações desses espíritos, às vezes aqui na casa, dependendo desse envolvimento, dessa vontade de acertar do encarnado,
e da aceitação do desencarnado, eles se tornarem amigos. Um obsessor pode se tornar amigo daquele que ele obsidiava, quando ele compreende a sinceridade daquela pessoa que está encarnada, a vontade dela acertar, né? E muitas vezes ocorre de a pessoa não conseguir fazer mais o bem por aquela pessoa que ela prejudicou e que ela reconheceu o erro, faz por alguém da família, faz por um amor que aquela pessoa tenha deixado no mundo. Então isso tudo faz muita diferença, né? Mães, por exemplo, a gente que é mãe, se fizer um bem ao nosso filho, está fazendo a nós, né? Está fazendo um bem a nós. Então, claro, a gente admira, a gente pode até não gostar muito da pessoa, mas se aquela pessoa é uma pessoa que faz um bem para o filho da gente, para alguém que a gente ama, a gente gosta, passa a gostar dessa pessoa. Então, o bem é sempre, assim, fundamental na vida para neutralizar o mal, porque ele existe. O bem existe. O mal é que não existe, porque tudo que existe é criação, né, dessa inteligência suprema. Se é uma inteligência suprema e é perfeito porque criou o universo perfeito, não pode criar nada que seja ruim. Então o mal, ele existe, mas na pessoa que o desenvolve. O bem não, é diferente. O bem, a essência do bem é de Deus, essa foi colocada em nós, para que ela seja desenvolvida por nós. Mas o mal não foi colocado em nós como essência, não foi. Ele é desenvolvido pelo mau uso do livre-arbítrio. Então ele existe. Ele existe porque a gente dá oportunidade a ele de existir. Então é sempre importante, em qualquer situação, fazer o bem, né? Fazer sempre o bem. Porque esse negócio de ficar pagando na mesma moeda, isso aí não dá certo, né? Dar a outra face é que é o ensinamento de Jesus. Mas sempre lembrando, não é dar outra face para apanhar também, não. Porque aí já é, né? É masoquismo, né? Não dá certo isso. Não é isso, Deus não pediria isso a nós. O dar a outra face é mostrar o outro lado da moeda. É mostrar o lado contrário ao mal. É mostrar o bem, o que existe de bom. Então, isso é que é dar a outra face, não é ficar apanhando, não. Se o sujeito não está entendendo nada, a gente se afasta, a gente sai da reta. Porque pedrada só leva quem fica na reta. Vimos aqui antes que eles podem nos intuir a sair da frente de uma bala, não vão alterar a trajetória da bala. Então, os impropérios, as injúrias, também elas são assim. A gente não pode impedir ninguém de fazer isso conosco, né? De nos dirigir impropérios, injúrias, palavrões, a gente não pode fazer isso nada, mas a gente só fica na reta deles e recebe se a gente quiser. Presente, a gente só aceita se a gente quiser. A gente pode recusar. E se a gente não gostou do presente, a gente não recebe, tá? Não é obrigado a receber. Então, o dar a outra face é isso. Se a gente vê que não está tendo repercussão, a gente se afasta, sai da reta, sai da linha, né? Deixa aquilo ali, ninguém é obrigado a conviver, a dar abracinho e apertinho de mão em quem tem um choque fluídico, não. O que nós não podemos é pensar mal para essas pessoas, é desejar o mal para eles. O amar os inimigos diante da doutrina espírita é não querer mal, é não colocar obstáculo quando eles se arrependem e vêm falar conosco. Não impor nenhum obstáculo a uma reconciliação, mas não diz que devemos ter por eles o mesmo sentimento e a mesma confiança que temos por um amigo. Não diz isso, seria ilógico, né? Então a gente tem que aprender que a gente só consegue neutralizar uma ação ruim com uma boa. Não tem outro jeito. A sintonia vai mostrar tudo que acontece. Se estamos sendo alcançados e atingidos, é porque nós estamos na mesma sintonia. E não devemos ter raiva deles, porque não estão ali por acaso, né? Aquele que nos ataca na rua, ou ele tem alguma coisa contra nós, ou ele é inferior, quer nos assaltar, ou ele é demente, é doido,
né? Ao contrário, não acontece nada dessas coisas. Então, aquele cobrador que chega na nossa parte, ou na nossa porta batendo, ou uma cartinha que chega de cobrança, é porque a gente deve. Ninguém vai mandar. E se mandar, a gente processa, né? Bota o processo em cima. Eu não comprei nada, você está me cobrando por quê? Então, a gente vai se defender. Mas se comprou, vai ter que pagar. Então, não adianta botar cachorro brabo atrás deles, não, porque a gente está errado, né? Eles estão certos nos cobrarem. Então, o obsessor é um cobrador da dimensão espiritual. Se eles estão nos obsidiando, é porque tem alguma coisa contra nós. E se já que nós estamos numa nova oportunidade, vamos fazer a nossa parte, pedindo perdão, orando por eles e pedindo a Deus que dê essa oportunidade da gente resgatar de alguma forma, né, com aquela pessoa que nós prejudicamos. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Olha, está chegando o fim do ano, né? Aí é um tal de desejar felicidade, bom ano novo, né? Tudo isso que a gente deseja para nós, a gente quer para as pessoas também. E não é só para as pessoas que nós amamos, não. A gente quer para todo mundo, né? Até porque, se o inimigo estiver bem, ele esquece da gente. Ainda que seja por egoísmo, é melhor a gente desejar o bem para ele. Que se ele estiver feliz na vida dele, ele não vai ter inveja da gente, ele vai estar feliz, não vai querer nos prejudicar. Brincadeira, tá? Porque não é por isso que a gente deve desejar o bem, não. A gente deve desejar o bem querendo que ele consiga realmente as coisas boas. Porque o inimigo de hoje vai ser amigo amanhã. Não tenhamos dúvida disso, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. As reencarnações do mundo são para isso, para reajustes no mundo. Então, aquele que hoje nos odeia e que a gente também odeia, nós vamos amar. Nós vamos amar. Isso é a lei de Deus, é a lei do progresso. Nós fomos criados para isso, para a felicidade plena. Então, não precisamos de fazer ataques, não. Porque amanhã, no amanhã, nós vamos amá-lo, com certeza, né? Então não adianta querer mal, é melhor a gente se querer bem, né? Mas vamos ver, nós queremos, quando a gente deseja, quando a gente dá bom dia para alguém, boa noite, bom dia, a gente faz isso às vezes muito assim, né? Maquinalmente, né? Muito no piloto automático, ou porque é educado, né? Mas a gente tem que aprender a dar um bom dia com aquela energia assim, que ele tenha mesmo um bom dia. É diferente. Faz um bem pra gente também. Isso é diferente daquele bom diazinho que a gente dá, né? Dá um bom dia, mas vibra assim, poxa, que tenha mesmo um dia legal, né? Um bom dia, uma boa noite, uma noite de refazimento físico e espiritual. É bom isso, né? Então, esses desejos que nós temos no fim do ano, que a gente deseja, que a gente manda cartãozinho, né? Agora, com esse negócio de WhatsApp, e-mail, a coisa ficou fria demais, né? Mas eu adoro cartãozinho, principalmente feito em casa. Porque aí você está fazendo, você está pensando naquela pessoa. Se tiver uma corzinha, poxa, fulano gosta de amarelo. Esse aqui eu vou botar envelope amarelo. Olha a vibração, olha o amor que você está pondo ali. Aquilo chega com uma carga tão boa para a pessoa e ficou fora de moda, né? Porque o correio também está problemático, não entrega, mas joga fora, às vezes. Mas ficou assim, fora de moda. Mas olha, receber cartãozinho em casa. Eu tenho um médico em Niterói que todo ano ele manda cartão para todos os pacientes dele. Ele compra esses cartões que ajudam as instituições, mas ele escreve e assina. Ele faz isso. Ele falou para mim que é ele que faz isso. Que eu sempre agradeço, né? Sempre que eu vou muito em janeiro, aí agradeço. Aí eu falo, olha, eu admiro. Ele falou assim, eu que escrevo. Você pode pegar outro paciente meu que não está escrito mesmo que está para você. Eu escrevo. Olha, ele escreve o cartão e ele assina.
Eu acho isso tão lindo. Ele manda pelo correio. Ele tem e-mail de todo mundo, mas ele quer mandar pelo correio. Todo ano a gente recebe, os pacientes dele todos recebem. Então é tão diferente isso, né? Porque é um carinho a mais. E olha que ele tem ocupação, porque além dele ser mestre na área dele, dá aula ainda, né, nas faculdades, ele está sempre em congresso, mas ele, em dezembro, ele acha tempo e ele escreve. É uma frase pequena e assina, não é nada impresso. Então a gente vê que como a gente faz isso, como é bom, né, a gente poder dar um pouquinho de nós, porque isso aí não parece nada. Mas sabe o que a gente está dando para aquelas pessoas que nós amamos? Ou até aquelas que nós não amamos, mas que deveríamos amar, né? Tempo. É tempo. E o que tem de mais valioso na nossa vida do que tempo? Não tem. É a única coisa que não se recupera, né? A gente não recupera tempo. Você perdeu 10 minutos, perdeu. Se você gastou, melhor para você. Mas se perdeu, perdeu. Não volta. Esse não tem retorno, né? Então, quando você está envolvendo alguém com o seu pensamento, com aqueles 10 minutinhos de oração, 15 minutinhos de oração, 5 minutinhos de oração, são 5 minutinhos do seu tempo que não volta, que você dedicou a alguém. Isso é muito bom. Isso é muito. A gente não imagina o quanto isso é importante. E se for sincero, então, aquilo vai chegar com uma boa carga, né? Uma carga positiva muito grande. Aí a gente fica imaginando, então, eu desejo prosperidade, eu desejo felicidade, eu desejo saúde. Ora, nada disso a gente pode dar de presente. Quem que pode dar saúde para alguém? Quem que pode dar prosperidade para alguém? Né? Felicidade para alguém? Quem dera que nós pudéssemos dar isso para alguém. Porque essas coisas, quando elas são divididas, elas se somam, elas aumentam. Amor dividido aumenta. É uma conta diferente, não é? Sentimento bom dividido aumenta, porque ele amplia, ele vai propagando, ele vai aumentando. Mas a gente não pode realmente dar isso às pessoas. Agora, nós podemos contribuir para que as pessoas se desenvolvam assim, né? Para que elas desenvolvam esses sentimentos nela. Como que você pode dar saúde a alguém? Bom, você conhece alguém, você gosta de alguém, conversando com essa pessoa, fala, fulano, você faz umas coisas que não é muito bom para a sua saúde, não. Você precisa ver isso. Muda um pouquinho, né? Então, se aquela pessoa, por conta daquilo que você falou, ela mudar, você está ajudando ela a ter saúde. É o seu desejo. E esse desejo você pode concretizar, mas a outra pessoa tem que querer. Ela tem que querer receber aquele conselho, né? Então é assim que a gente faz prosperidade. Aí a gente pensa, deseja, imagina aquela pessoa mais feliz, mais saudável, mais próspera. Esse pensamento vai até ela. Esse pensamento vai ao encontro dela. Quem sabe ela recebe uma vibração tão boa que deseja realmente mudar a sua vida e melhorar a sua situação. Então a gente não pode dar, presentear, mas a gente pode contribuir. Então vamos ver o que os espíritos têm a dizer a respeito. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Eles respondem: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as suas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é, sobretudo, por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis.
mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Com essa frase aqui do Evangelho, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, mostra que nós estamos querendo, nós estamos pedindo e queremos ajuda. Então a gente vai em busca da ajuda, a gente pede ajuda. Aí nesse momento entram o quê? As pessoas que nos querem bem, as pessoas que querem a nossa alegria, a nossa felicidade, que vão nos ajudar, que vão vibrar. Como que é bom a gente pensar? Às vezes uma pessoa fala assim: ah, fulano, ó, eu vou fazer uma cirurgia, pensa em mim naquela hora. Devemos pensar mesmo, a falar que vamos pensar, mas reservar aquele momento. Porque outras pessoas estarão também nesse momento pensando naquela pessoa que vai fazer a cirurgia, ou que vai fazer uma outra atividade que ela necessita de uma vibração boa. São pensamentos bons que vão alcançar aquela pessoa, com certeza. A gente não tem que ter dúvida disso. Isso é fato, isso é da lei da física. O pensamento é dirigido e ele alcança o alvo. E aquela pessoa vai estar receptiva, porque ela pediu, ela bateu na porta da gente, ela pediu essa ajuda. Então, quando nós fazemos isso, nós abrimos as portas para o auxílio chegar. Eles não vão poder nos dar a prosperidade, mas vão poder nos ajudar a pensar mais livremente, a evitar uma influência negativa com aquele pensamento positivo que chegou, que inunda o ambiente de luz. Aí a gente pode, com mais claridade, pensar e decidir e encontrar um caminho melhor para a gente. Isso é fato, é muito importante. Nós ajudamos as outras pessoas pensando bem, não só, claro que não basta pensar só, se a gente tiver que agir materialmente, tem que agir, arregaçar a manga e trabalhar, meter a mão na massa e trabalhar, né? Domingo, o Rogério fez uma palestra que, se vocês não puderam assistir, peguem depois, vai ser sorteado hoje. Olha só, isso aqui é um presentão que vocês vão ganhar, quem ganhar. Porque essa palestra foi ótima, ele falou sobre ação social. O Rogério é lá do Bezerra de Menezes, e ele fez uma palestra belíssima aqui domingo. A gente vê o trabalho que ele teve, o carinho que ele teve para desenvolver aquela palestra, porque o que ele dizia, ele mostrava imagens que fixavam na nossa mente aquelas coisas, e ele trabalha com computação, então ele faz muito bem isso. Foi muito bom, ele falou sobre isso, ação social, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode sim, todos podem fazer alguma coisa. Se não tem como materialmente ajudar, porque não está podendo, ajuda em pensamento, ajuda com trabalho, ajuda com ação, né? Se não pode oferecer, pede a alguém, faz alguma coisa, né? É necessário, porque isso nos ajuda muito, e a interferência da inferioridade sobre nós diminui acentuadamente. Então agora, nesse ano que vem, né, não vai mudar nada, porque vai mudar para 2016. Isso não muda nada na vida de ninguém, né? Mas muda quando a gente muda, quando a gente resolve que a gente tem que melhorar em algumas coisas, ajudar, trabalhar um pouquinho mais em favor do outro. A Terra está com muita dificuldade. Nós estamos passando momentos muito difíceis, muito, né? Isso é da própria evolução, isso faz parte da nossa vida. Então, aquele que não está sendo atingido, que pode ajudar, é melhor, porque vai ter uma hora que a gente também vai ser atingido e vai precisar de ajuda. Todo mundo. Isso é a vida na Terra. É uma troca incessante no meio visível e invisível da natureza, onde cada um dá a sua contribuição e recebe também aquilo que precisa. É uma troca, é sempre uma troca. A gente não pode esquecer, somos todos irmãos, não somos diferentes. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai.
É o Criador, Ele nos criou. Temporariamente estamos na Terra com pais que se habilitaram a nos dar a vida material, mas a essência é Deus, né? Ele que é o nosso Pai, né? Antes dos nossos pais dos mundos materiais, Deus é o nosso Pai. Então criou todos nós. E na oração que Jesus ensinou, a primeira frase é isso: Pai nosso que está no céu. Que nosso é esse? Se a gente acha que não é o pai do outro. É, claro que é. Né? Então a gente tem que fazer realmente a nossa parte. Então aqui eles continuam dizendo, ó, sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes. Então o significado maior: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Sabei ainda, essa resposta em casa, dei uma lidinha, é a 532. Ela envolve, ela engloba aquilo que a gente tem que fazer. Olha só, sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Os nossos interesses nos prejudicam muito nessa compreensão. Somos imediatistas. A gente não sabe esperar. A ansiedade é tão grande em cada um de nós que a gente quer ver o resultado ali, direto. Mas não vê. Não vê. Às vezes, eu encontro, assim, quando eu trabalhei muito tempo na área de educação, né? Então, eu achei que durante 30 anos, eu vendi uma mercadoria que ninguém quis comprar. Eu ficava frustrada. Eu tinha inveja da faxineira. Eu tinha uma inveja da faxineira, porque quando eu chegava em casa, ou da minha empregada, na época, era uma colaboradora direto, né? Mas eu tinha também uma faxineira. Aí ela me esperava, né? Eu chegava, estava tudo limpinho, cheirosinho, arrumadinho. E ela recebia o valor que ela pediu, que ela cobrava pelo serviço dela. E ela ia feliz da vida, porque ela às vezes ainda falava assim, olha, eu fiz mais uma coisa. Ela era tão boa, essa senhora, que eu uma vez falei para ela, você não pode fazer assim, dessa forma, que eu vou te perder, porque você vai ficar doente. Não deu outra. Ela ficou com um problema tão sério de coluna e tudo, que ela não pôde mais trabalhar. Mas ela era muito caprichosa, muito, né? Então ela saía tão feliz da casa limpa. Às vezes, teve uma vez que ela falou, não, eu esqueci uma coisa. Menina, vai embora, pelo amor de Deus, deixa essa coisinha para a próxima. Porque ela queria voltar, ela ia tão feliz, tão satisfeita, né, de ter feito o trabalho dela. Aí eu chegando, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei hoje o dia inteirinho vendendo uma mercadoria que ninguém quis comprar, acho que não aprenderam nada, eu devo ser uma péssima professora, que ninguém aprende nada, ninguém se interessa, ninguém quer. E eu passei assim uma boa parte, né, da minha vida profissional achando isso. Gostando muito de fazer o que fazia, mas eu às vezes achava isso. Mas eu já estou afastada há muitos anos e há pouco tempo eu encontrei... às vezes a gente encontra ex-alunos, é muito bom, eles já estão com a família pronta, com filhos, né? Aí eu encontrei uma outro dia que ela me abraçou, ela falou assim, olha, eu lembro tanto das coisas que a senhora me falava. Eu falei assim, mas que bom, né? Segundo, você não gostava, né? Ela falou, não, mas não era da língua portuguesa, não. Não era da matéria, era aqueles papos que aconteciam na sala de aula. Eu lembro de tanta coisa. Outro dia, uma coisa que a senhora me falou ajudou tanto na minha vida. Assim, ainda fiquei pensando, eu falei, gente, quer aquele resultado imediato, né? Eu queria aquela notinha boa lá no final do mês, lá. Mas não vinha. Mas, olha, tantos anos depois, quantas coisas foram faladas, que foram ficando, que foram ajudando. Então, a gente vai vendo que no dia a dia, a gente quer ver o resultado ali na hora. Não vai ver. Não vai ver, nem sempre. Às vezes vê com um e com o outro, mas a maioria não vê. Né? Porque essas coisas, você vai plantando, você põe uma semente na terra, ela não vai virar uma plantinha na hora, não. Nem amanhã, nem depois. Ela vai demorar. Ela vai custar, a gente vai plantar, a gente vai regar. Quem tem orquídea e gosta,
tem que ter paciência. A bichinha só floresce uma vez no ano. Aí você cuida, aquelas folhas lindas, mas nem uma florzinha. Aí, ela tem, num determinado momento, ela vai dar um brotinho, vão nascer flores bonitas, mas é uma vezinha só. Mas tem que tratar dela o ano inteiro, porque ela só vai florescer a cada uma vezinha no ano. Eu tenho uma, até que ela tá linda lá, né? Tem 5 anos aquela orquídea. Eu ganhei aquela orquídea quando eu fiz bodas de prata de palestra lá no Amparo, no Centro Espírita São João Batista. Aí eles me deram uma orquídea de presente. E tem 5 anos que ela está florescendo uma vez por ano, mas ela todo ano, ela dá 5 flores lindas. Mas eu tenho que esperar o ano. Eu tenho que esperar o ano inteiro. Ela está lá. Ano que vem, nessa época, ela floresce. Com certeza ela vai florescer. Ela não vai morrer, porque é o trato dela, né? Ela está lá direitinho como tem que ser, então já é a 5ª florada dela. Mas é uma vez por ano. Então a gente fica ali, a gente quer a coisa, né? Mas a plantinha demora para crescer, ela demora para germinar, ela vai demorar para florescer. Às vezes é uma orquídea que vai ter flor uma vez só por ano, mas vai ter. Vai ter. E eu fico esperando, porque vai ter. Né? Então, é assim no dia a dia, a gente vai plantando, mas não pode ser imediatista. A gente não pode querer que as coisas aconteçam com pressa, tudo tem seu tempo na natureza para acontecer. Essa questão, então, que os espíritos responderam para nós, né? 5.3.2. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Do jeito que a gente quer, não. Mas, com certeza, eles podem fazer isso. Eles podem nos ajudar a enxergar melhor, a ampliar os horizontes do pensamento, da compreensão. Porque, às vezes, as pessoas falam, não, mas a vida está muito ruim, nada dá certo. Mas vai dar. Vai dar. Tem que encontrar o erro. Tem que encontrar aquilo que não pode ser repetido. Porque se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. E se o resultado não está bom, tem que ir lá, procurar lá o que está errado, o que eu estou fazendo de errado, que não está dando certo. Para a gente poder se ajudar. Isso é bater na porta. É querer encontrar a coisa que não está boa, que não está certo. Não é? Porque se tudo estiver andando certinho, se tudo estiver certo, e ainda assim o resultado não for o esperado, tenhamos paciência, que é uma lição que tem que tirar dali. É alguma coisa que estão querendo nos mostrar. Né? Porque nada acontece por acaso. Deus não vai selecionar ninguém para ser infeliz nessa vida. Então tudo passa, nada permanece. Não adianta a gente querer. A gente pode fazer isso em fotografia. Né? Fotografar um momento e eternizar aquele momento numa fotografia. Mas a gente vai olhar com saudade, às vezes, depois. Porque sabe que aquilo ali passou. Não vai permanecer. Só vai permanecer na imagem, que parou no tempo num papel. Mas não permaneceu na vida do dia a dia. Porque nada permanece. Graças a Deus que nada permanece. Porque senão o mal também ficaria. O mal também permaneceria, os nossos momentos ruins. E na natureza a gente aprende que tudo oscila, tudo passa. Não é? É a noite que vai embora expulsa pelo dia que chega, é o dia que é expulso pela noite que chega. Não é? É a onda no mar que é para cima e é para baixo, é assim. Tudo tem seus altos e baixos. Nada permanece. Nada fica. Tudo passa. Isso é a certeza. Então, se a gente está num momento ruim, vai passar. Às vezes, vai depender da nossa ação. Da gente encontrar o que está fazendo aquilo ali não dá certo. Mas quando a gente não encontra, que está tudo certo e continua, vai passar. São lições que a vida vai nos dando e que a gente tem que receber. Senão a gente vai ficar sendo reprovado e vai passar pelos mesmos problemas hoje, amanhã, depois, até que aprenda, igual aluno na escola que fica lá em recuperação
aprendendo as mesmas coisas até que realmente ele incorpore aquilo, né, no seu pensamento. Bem, para a nossa próxima reunião, teremos aí a 533 e adiante. A gente também está demorando nessas questões porque a ação dos espíritos sobre nós, sobre os acontecimentos da vida, sobre nós, depende muito da gente. Então é importante a gente compreender tudo isso para a gente diminuir a influência inferior e aumentar, claro, a interferência superior dos espíritos, que não alteram o nosso livre-arbítrio, mas nos auxiliam, nos ajudam, nos aconselham, estão sempre a nos dar um norte para a nossa vida na Terra ser mais feliz, ser o tão feliz quanto ela pode ser, que já sabemos que não viemos para cá fazer turismo. Então, muita paz para todos, continuemos estudando a doutrina, porque vale a pena.